Bom, gente, num desses vídeos que eu enviei para vocês, né, eu comentei entre vários conteúdos, né, entre vários assuntos, sobre a necessidade e importância da qualificação profissional para todos, né? E fiquei devendo comentar algumas coisas, assim, inclusive, mais especificamente sobre a qualificação do engenheiro de energia, que acho que é para alguns de vocês até mais importante, né? Então, eu vou ter o prazer aqui de publicar esse material com vocês, tá? Além de outras coisas que eu gostaria de comentar, tá bom? Eu fiz esse material, né, usando uma apresentação que eu já tinha, tal material que eu já enviei para vocês, e eu coube aqui dar uma, digamos, uma aperfeiçoada, tá bom? Então, o que eu quero comentar com vocês primeiramente sobre o que faz o engenheiro ou uma engenheira de energia, né? Porque é natural, né, que haja aí algumas dúvidas, né? Ah, ainda mais, né, que há uma gama enorme de opções de cursos superiores que tem no mercado, né? Tanto pela iniciativa privada quanto por instituições públicas. E à medida que vai aperfeiçoando, né, o conhecimento humano, vai aumentando, né, o conhecimento humano, vai aparecendo algumas novidades, né? Então, assim, eu vou colocar aqui, né, uma lista, né, atribuições dos engenheiros de energia. Eu não sei se eu cheguei a falar isso nos vídeos que eu mandei para vocês antes, mas o engenheiro de energia, né, o conceito engenheira de energia, engenharia de energia, é algo novo no Brasil no que tange a graduação. Já existia já há um certo tempo, né, a pós-graduação em engenharia de energia, né? E é natural que haja aí algumas dúvidas por parte de leigos sobre qual a diferença entre engenheiro de energia e engenheiro eletricista, né? Então vamos falar sobre tecer essas considerações por aqui, né? Então vamos lá. É um curso que no Brasil é novo, né? Só que sempre vai aparecendo algumas novidades, né? Por exemplo, na minha época, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Entrei em 1998, formei em 2002. Estava surgindo mais ou menos nessa época os primeiros cursos de engenharia ambiental, né? Talvez uns 5, 10 anos antes de entrar na faculdade, surgiram os primeiros cursos de engenharia de produção. Na década de 70, se não me falha a memória, surgiram os primeiros cursos de engenharia de alimentos e engenharia agrícola. E lá para a década de, talvez até a década de 40, 50, só existiam umas poucas engenharias, como mecânica, química, elétrica e civil. Aí depois surgiu química, e assim vai, né? E hoje, né, atualmente, existem aí no mercado um número enorme de cursos de engenharia e coube a algumas instituições como o CREA, e também o MEC, dar uma podada, porque tem alguns nomes que são muito parecidos uns com os outros, como, por exemplo, engenharia de energias, né, no plural, ou também engenharia de energias renováveis. Então, acho que cabe até acho que até cabe o bom senso dar uma unificada, né? É, colocar um nome padrão, enfim. Mas vamos lá. Existe aí algumas dezenas de cursos de engenharia de energia Brasil afora, né? E que tem por objetivo atender algumas situações, algumas atribuições que até então já eram dos engenheiros, por exemplo, eletricista, mecânico, químicos, civis, etc., mas também foram surgindo novas atribuições à medida que foi avançando o conhecimento humano, como, por exemplo, projetos, instalação de sistemas fotovoltaicos. É algo novo no mundo, digamos, né? Mais novo ainda no Brasil. Tá? Mas vamos lá, o que, que vocês estão vendo, o que, que vocês podem ver aí que eu escrevi, né? De propósito mesmo, a atribuição dos, eu coloquei arroba, né? Das engenheiros de energia, né? Então, só para tornar algo assim sem gênero, né? Enfim. E nos documentos do CREA, do MEC, também aparece engenheiro ou engenheira de energia, né? Por quê? Porque no diploma, né, aparece lá engenheiro ou engenheira, né? Dependendo aí do gênero, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, dar uma ampliada, mas o que vocês já podem ver, né, que
Da mesma forma que os engenheiros em geral, né, eles podem atuar na elaboração, né, e na análise de projetos. Por exemplo, vamos supor que tem uma empresa ou uma pessoa, né, um engenheiro, que vai realizar um projeto, por exemplo, de geração elétrica. Muitos projetos de geração elétrica devem ser submetidos a órgãos públicos. Então, vai ter o engenheiro fazendo, né, o engenheiro escrevendo e o engenheiro do outro lado, o engenheiro analisando. É aquela história, um profissional de uma área desenvolvendo e o outro fazendo análise, investigação, né, o que for o caso. Tá bom? Então, é muito comum isso no poder público, né, ter profissionais e que possam investigar, possam analisar, né, projetos já existentes, como, por exemplo, construções, né, de estradas, construções de loteamentos, sistemas elétricos, vamos supor aí sistemas elétricos de ruas, comunidades, etc., né? Então, da mesma forma que no poder público lá tem administradores, economistas, geógrafos, historiadores, biólogos, engenheiros, como falei, né? Profissionais da saúde, químicos e assim por diante. Né? Então, até eu poderia ter colocado aqui, né, nas atribuições, né, mas já vou antecipar, né, que os engenheiros eles podem atuar tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Embora eu perca um pouco que eu sei, né, a grande maioria acaba atuando na iniciativa privada, né? Não que não tenha vagas no poder público, mas claro que dependendo da engenharia, né, dependendo da área de atuação, né, dá uma abertura maior para um lado ou para o outro, né? Claro que tem outra coisa também, né? Eu, por exemplo, dou aula há 10 anos na engenharia de energia da FGD. E temos, né, os professores, temos deparado que os alunos, né, estão indo em uma direção, né, e depois vai indo para outra. Não é que vai indo para outras, mas assim, os primeiros alunos, muitos deles, eles começaram a atuar em um determinado setor. Eu lembro que, quando eu dei aula nos primeiros anos, né, falava-se muito na expansão do setor supraenergético, produção de etanol, açúcar e geração de energia elétrica. Tá? Então, o uso do bagaço de cana, da palha de cana, uso de biomassas em geral como fonte de energia elétrica e térmica também. Né? Só que com o tempo o setor supraenergético lá até hoje está passando por alguns problemas financeiros, diminuiu aí a diminuiu as ocupações, né, diminuiu as contratações, só que ao mesmo tempo foi surgindo aí, expandido o mercado dos projetos fotovoltaicos. Então, assim, uma coisa ajuda muito, né, que é um setor aí, vamos dizer que engenharia de energia é algo bem amplo, bem flexível, tá? Até mesmo, por exemplo, o cara que trabalhava no setor sucroenergético, ele pode mudar de área? Pode, lógico, né? Porque a vantagem de fazer faculdade, na minha opinião, engenharias em especial, é que o aluno, ele acaba vendo muita coisa na faculdade, tem muitas disciplinas, tem muitos setores, né? Tem disciplinas na área, no caso de engenharia de energia, na área de instalações elétricas, como vocês podem ver previamente aqui, setor, área térmica, inclusive desde geração de água quente, ar quente, por exemplo, né, até mesmo sistema de refrigeração e ar-condicionado. Claro que no começo o aluno pode achar maçante, nós tem muita coisa para ver, tem muitas disciplinas por semestre, mas acaba tendo um conhecimento amplo da área. Isso possibilita, por exemplo, que ele possa direcionar para diversas áreas. Vamos supor que no momento trabalhe numa usina de açúcar e etanol, por exemplo, atuando lá na casa de máquinas, onde há geração de vapor e eletricidade, e depois é remanejado numa indústria, por exemplo, de celulose, ou até mesmo uma indústria têxtil, tá? Ou até mesmo, caso mais extremos, projetos fotovoltaicos. Tá? É algo que, desculpa a comparação, né, para quem é tecnólogo ou tem curso técnico, é um pouquinho mais limitado, né? Ora porque se vê menos conteúdo, né, nos cursos, né? Porque o objetivo é outro, a meu ver, né? Ora também, principalmente por isso, né? Porque o conhecimento teórico é bem mais limitado. Já o conhecimento teórico no curso de engenharia é bem mais amplo, torna-se um ambiente mais flexível, né? Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu quero falar um pouco mais para frente, né? Onde termina as atribuições de um profissional e onde começa de outro? Por exemplo, onde termina de um técnico e começa de um engenheiro? Porque existe também
um ponto intermediário, uma região onde os dois podem atuar sob a mesma responsabilidade. Tá? Isso aí é algo um tanto polêmico, tá? Mas não ocorre apenas na engenharia versus técnicos da área de áreas correlatas, né? Mas isso vê em outras áreas. Mas vamos lá. Como falei anteriormente, o engenheiro de energia ele tem atribuições que continua tendo por parte dos engenheiros mecânicos, principalmente mecânicos e eletricistas, a meu ver. Mas tem alguma coisa na área de engenharia química, engenharia, até mesmo engenharia civil, né? E aí também cria uma região, né, onde há disputas, disputa de emprego, mas até mesmo disputas na área lá de criação de regulamentações, tá? Toda vez que cria-se um curso, há isso. E na engenharia de energia, em todo o Brasil não foi diferente. Tá? Por exemplo, engenheiro eletricista e engenheiro mecânico atuando no CREA e não querendo, não permitindo que o engenheiro de energia atue em uma determinada área. Né? Talvez seja a mesma coisa com medicina versus enfermagem versus fisioterapia versus outros cursos superiores da área da saúde. É o que eu imagino. Tá bom? Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Ele pode atuar em projetos. Muitos deles, né, muitos dos engenheiros de energia atuam em projetos. Elaboração, aperfeiçoamentos, atualizações e também análises. Por exemplo, por parte do poder público, para verificar se o projeto está adequado ou não. Quem que faz essas análises? Pode ser instituições como prefeituras, secretarias municipais, secretarias estaduais, secretarias federais, por exemplo, da área de infraestrutura, mas também órgãos ligados à área da justiça, por exemplo, Ministério Público, tá, aquelas áreas da justiça, né, que se naturalmente você pensar, tem mais profissionais do ramo do direito, né, mas eles fazem as análises, né, porque uma das coisas que são muito relevantes, né, que serve tanto dentro de projetos quanto fora, é a parte da engenharia econômica, análise de viabilidade econômica, e muitos desses projetos são barrados por parte dos profissionais do setor do Ministério Público, por exemplo, porque acha que os preços estão subestimados. Infelizmente, observamos aí Brasil afora obras abandonadas, obras paradas, ora por desvio de verba, corrupção, mas ora também por projetos mal feitos. Isso, infelizmente, acontece. Tá? Então, não é quando fala projeto, construção, culpa do engenheiro civil, não apenas. Tá? Às vezes é por má fé, às vezes é por incapacidade, né? Porque existem profissionais de ramos muito específicos, por exemplo, instalação de usinas fotovoltaicas, usinas hidrelétricas, hospitais, estradas, pontes, enfim, né? Então, às vezes, presume um determinado valor e aí tem prejuízo, é punido, enfim, né? Porque porque a obra parada custa muito caro para o Brasil, né? Então, infelizmente, isso que acontece, continua acontecendo. Então, tem que ter sempre profissional do poder público que tenha um pouco de conhecimento da causa para conversar, né, para debater de igual por igual. Né? Então, por exemplo, um engenheiro eletricista vai elaborar um projeto de iluminação de uma cidade. Sistema de iluminação de uma cidade, enfim, até mesmo de distribuição de uma cidade. Isso aí tem que cair nas mãos do engenheiro eletricista, na prefeitura, né, sei lá, Secretaria de Infraestrutura, de Serviços Urbanos, né, cada cidade tem um nome. Se aquela prefeitura não tiver aquele profissional, contrata algum consultor, tá? Para que faça análise do projeto e tenha um mínimo de entendimento. Às vezes surgem dúvidas, né, discordâncias, isso é natural, né, mas tem que estar de igual por igual. Né? Não é a mesma coisa, por exemplo, um paciente que vai no consultório, né? É um paciente leigo que vai conversar com o médico. Né? É totalmente diferente. Né? Porque é uma pessoa que tem um conhecimento limitado conversando com uma pessoa que tem um maior conhecimento da causa. Né? Aqui não, aí geralmente é de igual para igual. No futuro, assim, né, alguns de vocês vão participar de projetos de pesquisa, escrever artigos para publicar em eventos, em congressos, o que é natural é você escrever projetos
publicações, né, desculpa, né, publicações, trabalhos, né, que vão ser enviados por um órgão consultor dentro da organização do evento, que é análise por pares, né? E claro que quem tem mais conhecimento de um determinado projeto é você mesmo, mas é aquele negócio, você vai escrever, mas para apresentar algum avanço tecnológico para os outros, ok, mas os outros que vão ver, né, vão ter que ter um mínimo de entendimento. Então, por exemplo, o engenheiro eletricista, o estudante, né, de engenharia de energia, desculpa, o engenheiro de energia, ou um estudante de engenharia de energia, vai escrever e vai enviar esse trabalho para um congresso, por exemplo, e no outro lado vai ter pessoas analisando, vendo se o trabalho está adequado, está apto para publicação ou não, ou solicitando correções dependendo, né? E muitos desses profissionais podem ser próprios engenheiros de energia, mas pode ser em áreas correlatas, né? Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, física, matemática, o que seja, né? Então vamos lá, o que o engenheiro de energia e engenheira de energia pode fazer? Instalações elétricas de pequena e média tensão, instalações prediais, né? Quando falo isso residenciais, comerciais, indústrias, tá? Setor agropecuário, projetos de irrigação, granjas, residências rurais, tá? Edifícios rurais, agroindústrias, o que seja. Máquinas e equipamentos, tá? De geração elétrica ou não, né? Quando fala máquinas e equipamentos, né? Pode ser sistemas de automação, robotização, tá? E dependendo da área, o engenheiro de energia pode efetuar projetos, porque tem disciplinas no curso dessa área, tal, de automação, instalações hidráulicas e pneumáticas, óleo hidráulicas também. Então, tem sistemas, por exemplo, óleo hidráulicas em tratores, implementos agrícolas, linhas de montagem. Então, o engenheiro de energia pode atuar de certa forma. Geração elétrica, afins, né, pode ser de pequeno, médio e grande porte, pode ser um biodigestor que gera biogás usando resíduos agroindustriais, dejetos suínos, resíduos agrícolas, esgoto, gera biogás para alimentar o motor, para gerar energia elétrica e água quente, por exemplo, instalar desde uma central geradora hidrelétrica, que é menos de 1 megawatt, ou uma pequena central hidrelétrica, PCH de 1 a 30 megawatts, ou uma grande central hidrelétrica, né, que tem potência acima de 30 megawatts. Instalações fotovoltaicas, eólicas, termoelétricas, queimando biomassa ou queimando combustíveis fósseis, o que seja, né? Então, quando fala instalações elétricas, também pode ser uma instalação numa fazenda, numa comunidade agrícola. Tem um aluno meu que é da primeira turma, um dos primeiros formandos, Abidimar Moreno, o nome dele. Ele não sei se mudou de emprego, mas até então ele estava trabalhando numa cooperativa aqui na região de Dourados, que, entre outras coisas, faz projetos, né, de instalações rurais, tá? Que aí já não aborda alta tensão, né? Mas postes, linhas, eletrificação, instalação de pequenas fazendas fotovoltaicas, né? Quando eu falo fazenda, é um local onde tem um monte de placas fotovoltaicas, né? Módulos fotovoltaicos, que é o nome mais adequado, né? Tá, aí é isso. E instalação também, né, de centrais de mudança de tensão, né, transformadores, pequenas estações. Aí da alta tensão cabe apenas aos engenheiros eletricistas. É só de curiosidade que eu vou falar para vocês. Surgiu uma demanda dentro do CREA, do Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, de uma aluna, ex-aluna, né, da segunda turma, que fez uma consulta, né, para verificar se o engenheiro de energia poderia atuar em para-raios. Aí foi concluído que não, que é só engenheiro eletricista. Tá? Então, às vezes acontece aí, né, de entrar numa determinada área, né, porque qualquer engenheiro, né, tem uma área que é limitada, né. Por exemplo, se engenheiro de energia atuar numa área que é de alta tensão, que cabe apenas ao engenheiro eletricista, ele pode até levar processo, até perder o registro junto ao CREA. Então tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa, por exemplo, o clínico geral fazer cirurgia cardíaca. Não pode, tá? O que mais? Eu falei aqui de geração elétrica também por quê? Porque tem muitos alunos atualmente que estão abrindo empresas, ou inclusive, em geral, atuando, né? Como donos ou como empregados, né? Atuando
em projetos. Por exemplo, tem um aluno meu, o Joriel, que ele é de Amambai, ele tem uma empresa lá que faz esses projetos, de vez em quando divulga no Facebook, é bem bacana, né? Bem legal. Né? Porque nós professores ficamos sabendo dessa forma, né? Depois que o aluno forma, né? Principalmente. Então, o que acontece? Quando eu falo instalações fotovoltaicas, né, tudo bem que a maioria dos registros junto às concessionárias de energia, né, como Energisa, são de instalações residenciais, pequenos comércios, instalações de pequeno porte, de potência, aí, digamos, abaixo de 10 quilowatts, bifásico, né? Então, para eles, né, esses projetos, assim, quando chega uma demanda, né, de um consumidor residencial, é algo simples, né? Tem todo o protocolo que deve ser seguido, né? Desde o contato com a concessionária de energia, ao projeto em si, que mais? Aquisição dos equipamentos, né? Contratação de mão de obra, porque às vezes não é mão de obra da empresa, mas sim, mas fala instaladores independentes, profissionais independentes, né? Até tem o nome de freelancer, né? Enfim, e assim vai, né? Agora a questão é, quando tem, por exemplo, instalação no supermercado, que tem uma demanda muito maior de energia, mas também tem outras situações peculiares que não cabe ao consumidor residencial, né? Então os projetos são mais complexos, o protocolo muda um pouco, né? Quando fala protocolo, né, são os procedimentos, tá? Desde o fechamento do contrato junto ao interessado até o início da geração elétrica, né? Então, vocês vão ver nas disciplinas mais para frente de geração, por exemplo, instalações, geração solar, né? Tem uma disciplina específica sobre isso, instalações elétricas, que não é algo tão simples, tá? E que mais? E aí o negócio vai avançando quando, por exemplo, o profissional aí no caso, né, responsável por projetos fotovoltaicos é mandado numa fazenda para instalar a gente chama de fazenda fotovoltaica, né? Não é muito comum, mas acho que dá para entender, né? Que consiste em uma grande quantidade de placas. Aí já falo em dezenas ou até mesmo centenas de milhares de quilowatts de potência instalada, ou até mesmo uma casa de milhões. Né? Mais para frente vocês vão ver disciplinas como qualidade da energia elétrica, que energia elétrica não é algo peculiar, não é algo simples. Tá? Tem energia ativa, reativa, tem mexer com frequência, tem harmônicos, tem um monte de nomes aí que não cabe eu explicar aqui. Né? Também não sou eu que vou explicar porque eu sou engenheiro mecânico, mas pelo menos de nomes eu sei que existem. Né? Eu tenho um pouquinho de conhecimento em energia elétrica, disciplinas lá da faculdade, mas é bem mais básico do que os alunos de engenharia de energia veem, né? Eu mesmo tive lá 2, 3 disciplinas dessa área, e engenharia de energia tem 10 disciplinas, né? Dessa área da parte de eletricidade, né? Então é o seguinte, aí, claro, né, cai nas mãos lá dos meus ex-alunos, por exemplo, projetos mais modernos, que é para atender indústrias e que tem aí que necessita de redes trifásicas, fazendas, por exemplo, uma residência, né? Elas estão instaladas no telhado e tem conexão à linha de distribuição, ok? Mas e se eu quiser fazer uma instalação e conectando uma fazenda fotovoltaica numa linha de transmissão, né? Tudo bem que às vezes, uma vez ou outra surge o projeto desse, mas quando surge, quando dá certo, o valor do projeto é alto. Então imagina o quanto que o profissional ganha. Tá? Felizmente, né, vendo aí pelos os alunos, né, fazendo divulgação das suas empresas, dos seus negócios no Facebook ou de boca a boca, né, felizmente temos presenciado alunos que estão tão bem no mercado, né? Não é todo mundo que vai atuar em sistemas elétricos, fotovoltaicos, por exemplo, trabalhar numa usina sucroenergética. Tem outros que têm o desejo de atuar na área acadêmica, pesquisa, né? Enfim. Tá? Bom, mas vamos lá. Não tem apenas instalações elétricas, instalações de geração, conversão de energias em geral, né? Ele também pode atuar em áreas que até então, né, só tinha engenheiro mecânico.
como, por exemplo, sistemas de refrigeração e ar-condicionado, produção de biocombustíveis e conversão da biomassa, por exemplo, uma termoelétrica queimando bagaço de cana, né? Quem que vai controlar, quem que vai gerenciar, né? A entrada e a saída, a matéria-prima e a eletricidade, né? Que, como eu falei, eletricidade é um insumo energético, é um produto final que ele tem características peculiares, é muito específico, tem muitos detalhes, é muito complexo, tá? E a própria biomassa, por exemplo, bagaço de cana também tem lá suas complexidades, né? Não tanto quanto a eletricidade, mas não é só tacar na caldeira, queimar e pronto, né? Vocês vão ver os maiores detalhes em sistemas elétricos de potência, máquinas térmicas, tecnologia para conversão de biomassa, entre outras disciplinas. Conversão de combustíveis fósseis, né? Até uns anos atrás, agora nem tanto, falava-se muito, ia trabalhar no setor de petróleo e gás, sim, né? Por exemplo, refinarias, plataformas de petróleo, por exemplo. Iluminação, e tem disciplinas que mexem com iluminação, então dá para fazer um projeto visando eficiência energética, iluminação de uma cidade, podendo atuar, pode ser uma empresa privada, quando vamos supor uma prefeitura abre uma licitação pública para receber projetos de eficiência energética ou de instalação, né? Pode atuar. Engenheiro eletricista também, mas engenheiro de energia, né? Como eu falei, estou falando de iluminação, né? Baixa tensão, né? Então cabe muito bem. Eficiência energética fala-se principalmente em aperfeiçoamento de projetos já existentes. Tá? Inclusive aqui, como vocês viram, iluminação, porque há uma demanda reprimida de soluções de eficiência energética, visando o quê? Consumir menos insumos energéticos. Pode ser eletricidade, vapor, água quente, óleo diesel, falando da parte das matérias-primas, né? Óleo diesel, madeira, o que seja, tá bom? Ele pode atuar também em gestão de operação e manutenção de sistemas de conversão de energia, que pode ser desde elaboração, né, de protocolos, de metodologias, aperfeiçoamento de metodologias e protocolos já existentes, elaboração de normas. Tem vídeo que eu até falei aí no finalzinho, falando sobre as normas, né, norma NBRs, por exemplo, que são várias, né? Então, cabe aí um especialista como engenheiro seguir esses protocolos, né? É que nem o médico, por exemplo, né? O médico, vamos supor lá que tem um paciente aí com feridas na pele, vai. Aí o cara vai fazer lá os exames, né? Faz o diagnóstico, aí o cara desconfia que está com catapora, vamos supor. Né? Catapora é contagioso, tem que tomar cuidado. Se for uma criança, por exemplo, que é mais comum, não pode ir para a escola. Então, vai, talvez, né, administrar alguns remédios, mas não pode ser qualquer remédio. Tá? É o protocolo médico. Aqui não é diferente, é protocolo na área da engenharia. Por exemplo, operação e manutenção de caldeiras. Na manutenção, tem manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Mais para frente vocês vão ver os conceitos dessas manutenções. Tem que parar de vez em quando. Para quê? Limpar a caldeira. Fazer as análises. Verificar se pode atuar em plena carga para que confira aí o máximo de eficiência energética e principalmente segurança. Tá? Por exemplo, tem lá curso de extensão de engenharia de segurança do trabalho. Engenharia de segurança do trabalho, até onde eu sei, não tem graduação disso. É mais assim para pessoas que já têm alguma graduação ou algum tecnólogo que atua numa área específica e vai fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho voltado principalmente àquela área. Por exemplo, engenheiro mecânico, engenheiro de energia, trabalha em caldeira, então vai fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho pensando em caldeiras. Né? Por exemplo, tem disciplinas que vocês vão ver que tem lá normas regulamentadoras. Aí tem uma que chama NR13, que mexe com caldeiras. Tá bom? Perícias e casos de sinistros, aí podemos pensar em, quando fala sinistro, acidentes, explosão de uma caldeira. Quem que vai analisar? O apto, né? Engenheiro de energia ou engenheiro mecânico. Bom, engenharia econômica, análises e custos, como já tinha comentado antes, né? O cara elabora o projeto, mas tem que ver se tem viabilidade econômica. Por exemplo, vale a pena instalar um gasoduto? Você vai instalar um gasoduto,
você vai ter que pensar em uma gama aí de potenciais clientes para consumir o gás natural, né? Tarifação, né? Pensando principalmente, né, em energia elétrica, também podemos pensar em gás, mas é algo mais menos complexo, a meu ver, né? Tarifação de energia elétrica. Se for pensar em energia elétrica para consumo residencial, é muito simples, não tem segredo, mas a questão é tarifação por parte de grandes consumidores, é que tem um monte de regras, um monte de procedimentos. Quando entrou, por exemplo, popularizou aí a geração fotovoltaica, ficou mais complexo ainda. Mais para frente, várias disciplinas da parte elétrica, vocês vão ver conceitos aí de geração distribuída, tarifação, bandeiras tarifárias e assim por diante. E aí, quem que vai trabalhar com isso? Engenheiros eletricistas, engenheiros de energia, administradores, até mesmo advogados, tá? Contadores, tá? Economistas, tá? É um assunto muito complexo. Vamos para o próximo aqui, né? Nossa, falei bastante apenas de um, né? Mas também tem outras atribuições, tá? Que confere aí aos profissionais, né, da engenharia de energia. Tá? Espera só um pouquinho. Bom, como eu falei, né? Gestão e qualidade da energia elétrica, que aí tem lá frequência, tensão, corrente, harmônicos, indutância, essas informações aí que vocês vão ver durante o curso, né? E vocês vão ver que energia elétrica não é um insumo simples, ele é muito complexo e que alguma oscilação, alguma variação pode gerar problemas ao consumidor final, como, por exemplo, queimar geladeira numa casa. Atuar em mercado de recursos energéticos. Existe uma disciplina chamada, várias, né? Economia da energia, tem lá planejamento de sistemas energéticos, e que mexe com transferência de recursos energéticos, compra e venda, comercialização, armazenamento, sei lá, petróleo, gás, biocombustíveis, derivados de petróleo e assim por diante. Gestão de recursos hídricos, né, que é essencial para o Brasil, visto que a maior parte da energia elétrica vem das hidrelétricas. E também atua em capacitações das mais diversas, né? Capacitação, cursos, professores, etc. Voltando um pouco aqui, há um campo nebuloso aí, houve até umas discussões árduas, né? Só de curiosidade, não apenas os engenheiros podem fazer projetos e montar placas fotovoltaicas, tá? Recentemente, né, foi aprovado, tornou-se possível, inclusive, a atuação de técnicos eletricistas em montagem de placas, tá? Então, por exemplo, um técnico eletricista, ele pode abrir uma empresa e fazer o projeto de instalação de módulos fotovoltaicos nas residências, tá? Só que assim, por exemplo, técnico eletricista, ele pode atuar em qualquer área que mexe com eletricidade, né? Desde uma instalação simples elétrica numa casa, como, por exemplo, instalar lâmpadas, instalar fios, instalar tomadas, portões elétricos, como é que se fala? Alarmes, né? Cercas elétricas, claro, coisas bem mais complexas que isso que eu estou falando, né? E aí foi autorizada a instalação de sistemas fotovoltaicos de pequeno porte. Agora, de grande porte, por exemplo, indústrias, onde há, depois vocês vão ver aí, né? Onde há muita eletricidade reativa, eu imagino que seja só os engenheiros, tá? Claro que houve uma briga, né, do CREA contra o Conselho Regional de Técnicos, né? Mas, enfim, né, porque cai naquela história, né, um acabar pegando o emprego do outro, esse é fato. Mas, como falei para vocês, grandes projetos, né? Eu na minha ignorância, não imagino um técnico eletricista atuando. Por exemplo, instalar um grande sistema fotovoltaico de um projeto de milhões de reais. Eu acho que não, né? Bom, essa aí é uma data que foi instituída há pouco tempo, né? 3 de outubro, o dia do profissional de engenharia de energia, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente, eu queria mostrar mais algumas coisas para vocês. Tá. É o seguinte, eu vou mostrar aqui uns slides bem rápido, tá? Até coincide do que eu já falei agora, porque surgem algumas demandas, né, devido às necessidades do momento, né? Fala-se muito, né, em eficiência energética, instalação de sistemas assim
ambientalmente aceitas, pensando em meio ambiente, diminuição das emissões, diminuição dos impactos ambientais. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, coisa rápida, uma apresentação, né? Aí fala sobre empregos verdes. Tá? Não que a gente já não faça isso, né? Por exemplo, instalação de sistemas fotovoltaicos é, de certa forma, um emprego verde, né? O que seria? O projetista, alguém que vai fazer lá o engenheiro lá de vendas, de pós-venda, etc., né? Então, empregos verdes ajuda a reduzir o consumo de energia e matérias-primas, uma coisa muito importante, né? Que eu falo em várias disciplinas. O cara é chamado para fazer um projeto aí depois faz os cálculos, por exemplo, de colocar módulos fotovoltaicos, tomando como base o histórico do consumo de energia elétrica. Ok, mas aí só que o cara, ele pode também fazer uma análise, né, de eficiência energética, e aí verifica, por exemplo, dá para trocar o aparelho de ar-condicionado, colocar um inverter, que é uma tecnologia mais eficiente, né, uma tecnologia mais recente. Uma geladeira inverter, colocar lâmpadas LED, o que seja. Aí depois vê que, ao invés de colocar 12 módulos, coloca 8. Tá? Então, gente, energia não é algo assim que tem que ser gerada por gerar. Tem que verificar, ver se ele realmente é necessário. Por exemplo, até mesmo no setor de transportes, né? Em vez de consumir o tanto de combustível, você pode otimizar os trajetos, diminuindo os seus percursos, né? Com o intuito de diminuir o consumo. Que negócio de, em vez de andar de carro sozinho, dar carona. Até mesmo numa empresa que mexe com o transporte, né? Por exemplo, fazer aí uma modificação das rotas, dos itinerários de ônibus, das companhias aéreas, enfim, né? Então, vamos lá. Reduzir o consumo de energia e de matérias-primas, né? Existem empresas chamadas ESCOs, ESCO é uma sigla em inglês, né? Que mexe com eficiência energética, tá? Limitar as emissões de gás de efeito estufa baseados em quê? Em regulamentos, né? Em normas municipais, estaduais, federais, né? Que limitam as emissões, por exemplo, né? E até obedecendo aí algumas convenções, né? A mais famosa é a Convenção de Paris, que, se não me engano, é assinada em 2015, em que cabe vários países, né, diminuir as emissões, né, com um prazo limitado, né? Empregos verdes, minimizar desperdício e poluição, porque engenharia de energia pode mexer com recursos em geral, né? Principalmente recursos energéticos, tá bom? Bom, tem muita coisa para falar aqui, né? Não vou entrar em detalhes para não ficar muito maçante, mas ele pode atuar em investigação, né? Em pesquisa, né? Ciência, engenharia, que já é o projeto, e também montagem. Tá? Aí tem outros também, quando eu falo arquitetura, por exemplo, claro que vai ser os arquitetos, né? Mas pode atuar, o engenheiro de energia pode atuar junto com o arquiteto para fazer construções mais eficientes, né? Existe também como é que se fala, né? Refrigeração passiva, né? Em vez de colocar um monte de sistema de ar-condicionado e refrigeração, né? Construir uma casa em que possa consumir menos, né? Entrar mais luz do sol, colocar materiais aí na casa, né? Nas paredes, nas janelas, principalmente no telhado, né? Que visa aí o isolamento térmico e assim por diante. Tá bom? Energia renovável, né? Não precisa nem falar, né? Planejamento urbano, gestão de resíduos, enfim, né? Já puxando a sardinha aí para os futuros profissionais aí da engenharia de energia, né? O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Vamos lá. Isso parte aí de uma apresentação aí já existente, né? Fiz aí apenas uns aperfeiçoamentos. O que mais que tem aqui? Aqui tem inglês, né? Mas é mais para mostrar para vocês, né? Onde vocês podem, onde se encontra empregos, né? Nessa área de empregos verdes, né? Podemos dizer, né? Por exemplo, eficiência em construções, né? Retrofit, o que seria isso? Usa-se muito esse termo retrofit para diversas áreas, refrigeração, por exemplo, visando eficiência energética, exemplo que eu dei agora, né? Substituição de equipamentos, aqui, replacing appliances. Appliances seria eletrodomésticos, tá?
Até o termo bem está na moda, né? Descarbonização, aqui no caso, descarbonização industrial, eficiência energética, reciclagem de resíduos, né? Dependendo, né? Tem que ter até engenheiro de energia, embora tenha aí profissionais mais específicos, né? Como gestores ambientais, né? O que mais? Transporte, infraestrutura, né? Tá a longo prazo aí, né? Popularização dos carros elétricos, instalação de eletropostos, aí tem que ter aí a expansão da oferta de energia elétrica, né? E também energias limpas aqui, podemos dizer, né? Infraestrutura da rede, porque, gente, é o seguinte, o aumento da instalação dos módulos, da expansão dos sistemas fotovoltaicos e eólicos vai está gerando novos desafios, né? Na gestão da energia elétrica. Vocês vão ver mais para frente por quê. Não cabe aqui explicar em detalhes, mas há umas mudanças aí na gestão da energia elétrica, tá bom? Porque são fontes assim peculiares. E podemos dizer com certo orgulho, né? Esse aqui são, digamos, né, materiais que eu peguei do Facebook, né? Isso aqui é bem recente, aqui do lado esquerdo, né? Um ex-aluno, né? Que mês de março de 2020, né? Recebemos a notícia aí da defesa do mestrado dele na França. É um aluno que estudou, né, fez uma parte da graduação na França, né, ele formou com a gente, né, curso de engenharia de energia na UFGD, e aproveitou os contatos e fez mestrado lá na França, tá bom? Então aqui é depoimento, acho que da mãe dele, tá bom? Só de curiosidade, né, Paulo Coca, né, ele é acriano, veio do Acre, tá? Ele fez, acho que estudou um ano e meio, não lembro, na França, né? E o restante em Dourados, tá bom? Aí do lado direito, né? Da Vanessa, o nome dela, né? Da primeira turma também, com mestrado e tal, né? Também trabalha numa empresa na área de instalação de sistemas fotovoltaicos, né? Só que, digamos, projetos, né? Envolvendo assim assuntos mais complexos aí do setor fotovoltaico, né? E fizeram aqui uma montagem, né, com um balãozinho, assim, onde eu quero chegar. Que, principalmente, né, devido à popularização, né, da geração renovável, né, especialmente fotovoltaica e eólica, houve uma necessidade de aperfeiçoamentos de regras, de leis, dentro de órgãos como a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Vocês vão ver mais para frente, principalmente por parte dos professores da engenharia elétrica, alguns desafios, algumas encrencas, né, que estão aparecendo aí, mas isso não é só no Brasil, tá? Encrencas de cunho técnico, tá, gente? Não é para assustar, não. Bom, alguns assuntos aqui eu já tinha passado para vocês, eu vou dar só avançar um pouco, tá? Com os slides aí que vocês viram em vídeos anteriores,